Nesse vídeo vai ser uma viagem diretamente no túnel do tempo, pois o PlayStation ele completa 30 anos. E eu gostaria de mostrar nesse vídeo um pouco da minha infância, jogos que eu vivi, revivi e vivo até hoje. Você, qual é o seu jogo predileto do PlayStation 1? Qual é o jogo que mais te marcou? Ao longo desse vídeo, eu gostaria de ressaltar um momento mágico de quando eu era criança, os meus primeiros contatos com o PlayStation 1. Hoje eu tenho a maior coleção de acessórios de Mega Drive do Brasil e do mundo, mas não era para ser desse jeito não. Era para mim se tornar um dos maiores colecionadores de PlayStation do Brasil e do mundo, né? Tudo começou com um erro quando eu ia na casa da minha avó para jogar videogame. O videogame daquela época era o Turbo Game, era o Phantom System, eram os clones de Nintendinho da vida. Eis que o meu tio ele pegou, eu não sei se ele ganhou, como foi que ele conseguiu, mas o verdadeiro PlayStation 1. Pois é, e muitos de vocês faziam aquele esqueminha sujo de deixar o PlayStation virado de cabeça para baixo para ler o CD melhor. E é claro, né, eu lembro de um dos momentos mais gloriosos, foi quando eu conheci o Metal Slug do PlayStation 1. Cara, que jogo incrível! Naquela época eu jogava esse jogo, e era um jogo curto, Metal Slug 1, e eu salvava. E o meu avô, né, que inclusive arrumou meu Mega Drive esses dias, né, eu postei lá no Instagram, Facebook, o colecionador. Se você não segue nós, já segue lá, né, porque isso ajuda demais. Inclusive o TikTok, o colecionador foi banido. A gente tá com uma conta nova no nosso TikTok, o link também tá na descrição. E aí naquela época o meu avô, ele ficava admirando eu, porque eu jogava Metal Slug 1 e isso era muito foda, porque eu tava salvando, mas eu não tava salvando sozinho, e o meu avô tava ali. E aí eu salvava, a gente ficava emocionado, e aí eu apertava Start e começava de novo. Aí meu avô falou, ué, você vai salvar de novo? Você já jogou? Eu falei, já. Você vai jogar de novo? Eu falei, vou, porque o jogo era da hora. Pois é, o fator replay, a nostalgia, aquele sentimento, sabe, aquela pureza de você ser criança e apenas se divertir, independente se o jogo vai ser repetido e você vai jogar tudo de volta, tudo de novo. Cara, isso era sensacional, isso era bom demais, sabe, foi um dos momentos que eu mais vivi, que eu mais curti com o PlayStation. E aí eu salvei acho que 5 ou 6 vezes o Metal Slug 1 e meu avô acompanhou toda essa jornada. E eu passei uma tarde inteira e o começo da noite ali jogando. Né? Na verdade joguei videogame o dia inteiro, mas Metal Slug eu salvei ele o dia inteiro. Me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu joguei o Driver 2. Que jogo louco! Porque a sensação pra mim não era fazer nenhum tipo de missão. Isso aí era pra quem queria jogar, isso aí era pra quem tava apaixonado. Driver 2 pra mim era você pegar um carro, né, chamar a atenção da polícia e deixar 5, 6 viaturas correndo atrás de você. Cara, quantos finais de semanas nostálgicos a gente ia e dava aquela fuga na polícia ali, né? E a ponte de São Francisco, pai, acho que é um dos melhores momentos do game, é a ponte de São Francisco, quando você vai lá e pula por ela, e aí os carros de polícia caem tudo na ponte lá, eles não conseguem te pegar, e você dá aquela fuga perfeita. Essa pra mim é uma das melhores lembranças que eu tenho do PlayStation 1, né? E tanto é que eu me tornei um colecionador, eu comecei a colecionar a minha coleção de acessórios, especificamente por causa desse jogo, porque eu queria jogar Driver 2, e eu não sabia qual era o videogame que rodava Driver 2, e eu toda semana eu estava na casa da minha avó jogando com meu tio o PlayStation 1, só que eu não sabia, eu não fazia ideia que videogame que era o PlayStation 1. Quando você é pequeno, quando você é criança, você não dá muita atenção pro que é as coisas. Você simplesmente joga, ó, tem um videogame, você aperta o botão, o bicho pula, ele anda e atira. Já era, pai, você já tá com a felicidade. O que vier depois disso aí é detalhe. Tantos detalhes que nem o nome do jogo e nem o videogame eu não sabia. Pois quando meu pai falou pra mim, vamos lá nas Casas Bahia que eu vou te comprar um videogame, eis que chegou o momento de eu escolher o tão glorioso, aclamado PlayStation 1. Chegou lá na hora, tinha um PlayStation 1, tinha um Nintendo 64, tinha um Sega Saturno, né? Tinha vários consoles, né? E eu escolhi o Mega Drive porque eu pensava que o Mega Drive rodava Driver 2. Pois é, o Mega Drive ainda era videogame de cartucho, né, pai? Aí lascou. Mas isso não diminui em nada a minha felicidade, né? Foi apenas uma experiência de vida que eu vivi na linha da excelência. O PlayStation eu não tive tantas experiências emocionantes como o Mega Drive, mas a magia daquela época ela me contagiava. Por quê? Porque meu tio tinha vários amigos, todos os amigos iam na casa dele, né, e todo mundo jogava de galera. E um dos jogos que eu não curtia jogar, mas eu admirava ver a galera jogando, tanto é que rolava aposta valendo R$10,
aposta valendo copo de água, pois é, os molecados ficavam mijando toda hora, né? Era o Wing Eleven. Quem que nunca jogou o famoso futebol do PlayStation 1? Cara, aquilo ali era uma inovação, com gráficos 3D, uma jogabilidade, tudo pra gente naquela época era real. Então, hoje em dia, se o Ray Tracing não tá com o brilhinho tão no máximo, pois é, o pessoal já critica. Pois é, aquela época a gente viveu o momento do auge dos polígonos quadrados. Olha que coisa muito louca. E pra gente, né, há 30 anos atrás, isso era mais pura nostalgia, né? E meu tio tinha vários amigos que tinham PlayStation 1 e, cara, de tudo a gente jogava um pouco. Inclusive os primeiros ports de Street Fighter do arcade para o PlayStation 1, com aqueles loading demorado, X-Men vs Street Fighter, que a gente também jogava lá no fliperama, porque tinha um fliperama na rua da casa da minha avó, né? E o meu tio era um dos deuses do fliperama. Meu tio manja jogar pra caramba fliperama naquela época, hoje em dia nem tanto. Pois é, né? Tanto grandes clássicos, também como The King of Fighter 98, que saiu para PlayStation 1. E tem um outro detalhe que pouca gente conhece até hoje, né? Você sabia que tem a mídia original do PlayStation 1, ela é preta? Pois é, muita gente não sabe disso, mas tem uma leva de mídia preta aí do PlayStation 1 que vale muito a pena, né? Original, e pouca gente conhece, né? E isso era um diferencial, era um charme daquela época. Eu lembro que em meio àquela época, a atual geração de games hoje jamais vai saber qual era a magia do fliperama, qual era a magia, né, de você reunir um monte de moleque, tudo dentro de uma sala, todo mundo zoando, brincando, se divertindo, dando risada, acompanhando os melhores momentos dessa nostalgia. O PlayStation, ao longo dos anos, ele foi crescendo o seu império. Hoje a gente temos aí o PlayStation 1, 2, 3, PlayStation 4, 5, né, PlayStation Portátil, PlayStation TV, entre tantos PlayStations que já foram lançados, tantas edições especiais. Esse PlayStation 1, ele foi o início, ele foi o pontapé inicial de tudo isso, né? E comemora-se nessa data os 30 anos dessa glória, pois não é só um videogame, mas sim uma história, um grande legado glorioso que cada um de nós vivemos. Todos os jogadores, todos os gamers sabem o que é um PlayStation. O PlayStation já foi referência em várias músicas de grandes cantores. O PlayStation, ele é referência mundial como videogame. Quando a gente fala de videogame, a gente fala de PlayStation, né? Por um determinado período a gente vê o império do PlayStation crescendo e até hoje ele nunca caiu. Teve outros consoles que bateram de frente com ele, como o Xbox 360, que estava pau a pau ali, né, no seu momento de auge, mas eu acredito que o PlayStation é PlayStation. Apesar do videogame ele ser caro no Brasil, a galera sempre deu o seu jeitinho. Quem nunca comprou aquele DVD pirata, aquele CD pirata do PlayStation 1 por 10 reais, depois por 8, por 5, 2 por 10, 3 por 10, né? E aí ao longo do tempo foi abaixando, né? Nesse meio tempo, né, a tecnologia ela foi avançando e as pessoas começaram a ter um computador em casa. Pois é, de 30 anos para cá ninguém tinha um computador em casa, só os milionários e os poderosos tinham um computador. Tanto é que na televisão passavam propagandas que você poderia comprar um computador, você mesmo poderia fazer os seus próprios jogos, ou seja, a televisão mesmo falava, ó, padrão pirataria, compra, baixa e vai ser feliz. Pois é, hoje em dia tem muito mimimi para isso, mas a glória ins victorine me. E 30 anos depois a gente tem até serviços online onde a gente pode baixar tanto a PSN, PS Plus, você pode baixar os jogos, você jogar e viver uma experiência simplesmente incrível. E outros jogos que arrancaram suspiros foram Tony Hawk's. Eita, jogo bom da peste que eu não aprendi a jogar até hoje. Mas era muito sensacional você ver a galera que sabia jogar fazer aquelas manobras muito loucas. Pois é, esse é um jogo assim que simplesmente deixou saudade. E é um marco, né? Inclusive saiu para PlayStation 5, tem remake, tem jogos de outras plataformas. Um outro jogo que eu também não posso esquecer nessa lista é o poderoso Pepsi Man, né? Uma época onde a Pepsi ela ficou bastante famosa e é um jogo que viralizou, né, entre os baixinhos catarrentos da época. Pois é, eu era um desses baixinhos catarrentos da época. Mano, muito louco essa fase da minha vida. E aí ao longo do tempo, né, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai conhecendo jogos novos, a gente vai adquirindo experiências novas com outros videogames, né? A partir daí então, a minha evolução ela começar a entender o que era esse videogame, de que jogo
né, eu fui acabando tendo mais contato com outros videogames, aí eu comecei a marcar o nome dos videogames, a saber o que é exclusivo. Ah, esse só tem para PlayStation, esse só tem para Mega Drive. Cara, minha paixão por Mega Drive, ela cresceu por um erro, né? E tipo, em outro vídeo, vou deixar o card aqui para vocês acompanharem, eu falo como que eu me aprofundei um pouquinho mais nesse ramo do Mega Drive. Só que essa pegada do PlayStation, essa época de arcade, essa época de galera, todo mundo ali, sabe? Todo mundo curtindo, vibrando, sabe? Aquele amigo de infância seu, sabe? Eu lembro de rostos, de expressões da molecada daquela época, feliz, jogando ali um futebol, jogando ali um Driver, jogando ali um X-Men vs Street Fighter, enfim, né? São momentos gloriosos, época de ouro, saudosista que nunca mais vai voltar. Pois é, a internet, ela tá aí para somar de tudo de bom, ela trouxe um pouco. Só que eu acho que esse multiplayer local, eu acho que tá em falta hoje em dia. Pois é, os tempos mudaram, né? O PlayStation mudou, hoje ele é simplesmente uma máquina violenta, super top das galáxias. E assim, eu ainda vou ter o meu PlayStation 5, mas eu queria em especial, né, deixar um parabéns. Se você assistiu esse vídeo até o final, digita a palavra parabéns, porque não é nem parabéns pro PlayStation, é parabéns para você, parabéns para todos nós que tivemos essa oportunidade de conhecer esse videogame maravilhoso e espetacular da Sony, o PlayStation 1. Assistiu até o final? Digita a palavra PS1. Se você acha que o nosso trabalho vale a pena, considere se tornar um membro, ou então ajude o canal com o Pix do colecionador. Vou deixar aqui para vocês os últimos vídeos, os cards estão na tela. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Mas vamos ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.